Boa tarde, meus amigos. Eu gostaria de trazer uma mensagem para o teu coração e uma verdade que você não encontra nas seitas, porque a seita pega a palavra literalmente isolada para se manter como doutrina. E aqui eu quero te mostrar espiritualmente o propósito de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você que você é um propósito de Deus para as coisas vindouras. Eu tenho na mão esta Bíblia. Bíblia de Estudos. E nela, no capítulo de número 25, a partir do verso 10, Deus liberta o povo de Israel. E após atravessar o Mar Vermelho, Deus dá a eles 10 mandamentos exclusivos para o povo israelense. E também ele diz para Moisés: eu quero falar apenas de uma das peças do tabernáculo. Faz a Arca da Aliança. O interessante é que Deus dá a Moisés uma seguinte ordenança: pega madeira de acácia e faz uma caixa quadrada, lapida, faz o acabamento e depois forra ela de ouro por dentro e por fora, e coloca 2 hastes para que seja transportada, e uma tampa, que é o propiciatório, com 2 querubins em cima, prostrado de joelho, e as suas asas por cima se encontraria ponta a ponta uma com a outra. Aqueles anjos eram denominados querubins. E estes anjos, ali dobrado, as suas asas e o joelho formavam um círculo, simbolizando a eternidade de Deus. E é interessante. Você é um propósito de Deus, porque aquela arca, Deus poderia colocar madeira de pino, sucupira, mas Deus manda Moisés pegar madeira de acácia. Sabe por quê? Madeira de acácia é a madeira pior que existe nesse local. Ela só dá no deserto. E é uma madeira difícil de trabalhar, cheia de nó. E o porquê Deus pede para que faça essa madeira? E escolha essa madeira. Porque exatamente ela é conturbada, dá dificuldade para que ela fosse aparelhada. Por quê? Porque esta madeira representa a humanidade, ou seja, a natureza humana. A natureza humana é difícil de lidar com ela. Cada um pensa de uma maneira e puxa para o seu lado. Então, essa era a representação desta madeira na confecção da arca, aonde iria habitar uma gota da glória de Deus. Porque se Deus habitasse ali por completo, ele fulminaria todos os demais, se bem que uma gota fulminou o melhor amigo de Davi. Então, ele mandou fazer e forrar de ouro por dentro e por fora. Porque essa arca, profeticamente, já era para Deus a igreja dele hoje. Como eu posso explicar isso? E por que Deus colocou a madeira de acácia? Porque homem algum fugiam dela, os carpinteiros fugiam. Mas existe um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, que esse é capaz de mudar a natureza de qualquer homem, por mais difícil seja como madeira, mas Deus consegue mudar a sua natureza. Que maravilha, né, irmão? E por que o ouro por dentro e por fora? Porque o ouro representa a glória de Deus. No tabernáculo inteiro, todas as peças representavam a glória de Deus. E por que na arca? Porque a arca é o projeto de Deus para os dias atuais. Nós, cristãos, eu não falo religiosos, eu falo cristão, aquele que foi lá na frente e entregou a sua vida a Cristo, o seu livre-arbítrio, para que Deus conduza ele. Ou seja, está cansado de sofrer, né? Está cansado de andar por caminhos tortuosos. E ele vai até a frente e confessa a Jesus como seu único
e suficiente Salvador. A Bíblia diz que aquele que faz isso, o Senhor confessa ele diante de Deus e diante dos homens, dos anjos, perdão. Então, por que eu estou falando que é a igreja? Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o Senhor diz assim, através da boca de Paulo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele, proveniente de Deus, habita em vós? Ou seja, o projeto de Deus que habitava na arca e se manifestava só a Moisés, no meio daquele círculo das asas e joelhos dos querubins, e falava com Moisés. Hoje ele habita na forma do Espírito Santo, dentro da arca humana, o homem. Ele está morando dentro de mim. Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Deus não deu o sábado para você ser salvo, mas Ele deu o teu corpo para ser o templo do Espírito Santo, para que Ele venha habitar em você e através da sua presença na nossa vida. Ou seja, o autor dos 10 mandamentos hoje está habitando dentro da arca humana, o homem. E por que ouro por dentro e por fora? Porque quando o Espírito Santo de Deus habita no homem, ele é transformado a partir do interior. Ele começa a expor a glória de Deus. O homem, a mulher que andava seminua, as suas vestes começam a mudar. A boca do homem que falava palavrões começa a ser santificada. E o homem de Deus, o cristão, ele não xinga mais palavrão, ele não amaldiçoa mais ninguém, mas pelo contrário, ele ora uns pelos outros. E assim, a presença de Deus na vida dele começa a exalar para fora dele, representando a glória de Deus. Por isso aquela mulher diz assim: ali vai um santo homem de Deus. Por isso que muitas das vezes eu estou na rua, ninguém nem sabe que eu sou pastor. E diz assim, o irmão é crente, não fala palavrão perto dele não. Eu não preciso nem escrever na minha testa que eu sou adventista. Eu não preciso que eu escrever que eu sou católico. Mas a presença de Deus está na minha vida, porque as minhas falas, as minhas palavras, eu compro e pago, não devo nada a ninguém, não xingo nada a ninguém. Por quê? Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi escrito na tábua do meu coração. Ou seja, o autor dela hoje habita dentro de mim. E é a palavra viva de Deus, é a lei viva, não é morta na tábua de pedra, como os adventistas querem cumprir, dizendo que cumpre os 10 mandamentos, quando eles nem o sábado cumprem, porque em pleno sábado eles ficam discutindo e debatendo. Então seja cristão, querido, e participe dessa maravilha. Você é um projeto de Deus. Larga a religiosidade, porque a Bíblia diz, querido, que eu não tenho que guardar os 10 mandamentos, até porque se eu tivesse que guardar os 10 mandamentos, a morte de Cristo seria em vão na cruz, porque na cruz ele morreu e disse: tetelestai, está consumada, a obra está feita. Agora eu tenho a noiva. E eu quero finalizar este ensino com um exemplo do casamento judeu. O casamento judeu ele dura 7 dias, representando os 7 anos da grande tribulação do Apocalipse. E o noivo não pode ver a noiva a não ser no dia da noite de núpcia. E por ele não poder ver, ele pega o seu melhor amigo e envia a ele presentes para sua noiva, para pagar o dote, para que no dia do casamento ela esteja adornada, linda, pura, perfeita. E o noivo, quando for casar, aí vai ver ela repleta, ela perfeita, bonita, preparada para ele. Assim é o casamento da noiva de Cristo, nós cristãos, que somos a noiva de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi para o Pai, ele disse, quando começaram a olhar ele subindo, ele disse: por que, varões galileus, vocês olhar? Eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que está nos adornando para o grande dia do casamento. O dia em que haverá o casamento do noivo com a noiva.
Nesse dia nós estaremos limpos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E o casamento será a grande boda do Cordeiro, o qual estaremos. Então, aprendam isso em nome de Jesus.